Olá, meus queridos alunos, aqui é o Wesley, professor de História. Nós vamos falar sobre a independência dos Estados Unidos. Essa é uma aula para a semana 5 do PET 2. Preste bastante atenção. Vou dar informações importantes para você realizar estas atividades desta semana. Para nós compreendermos bem a independência dos Estados Unidos, nós precisamos entender como a América foi colonizada por parte dos ingleses. Como que isso ocorreu. E isso ocorreu de forma mais efetiva a partir do século XVII, apesar das tentativas aí já no século XVI, mas somente concretizou-se a partir do século XVII. A primeira colônia foi a Virgínia, e aí foram surgindo outras colônias sucessivamente. O contexto de migração dessas pessoas da Inglaterra para a América ele é bastante importante, e isso também vai dar a característica de quem que migrou, né? Existiam aí companhias de comércio que organizavam essa migração desses colonos, então, elas que foram responsáveis. Então, qual que era o contexto da Inglaterra dos séculos XVI e XVII? É uma Inglaterra pós-reforma protestante, pós-reforma anglicana. O século XVII ele vai caracterizar-se por uma ascensão muito forte da burguesia, mas também por uma luta, por perseguição aos puritanos. Nós estudamos aí as revoluções inglesas que aconteceram no século XVII. Então, é importante nós lembrarmos desse contexto e nós vemos que, simultaneamente, a uma ascensão da burguesia, nós temos a colonização da América inglesa. E também, por exemplo, a própria questão da lei dos cercamentos. O que era a lei dos cercamentos? Era transformar propriedades que eram do governo, propriedades que antigamente, inclusive, eram da Igreja Católica, que foram expropriadas da Igreja Católica por causa da Reforma Anglicana, e transformá-las em propriedades privadas. Então, muitos dos camponeses que estavam na América, na Inglaterra, miseráveis, porque perderam terras, né, as terras que eles cultivavam, as terras que eles tratavam ali do pastoreio de ovelhas. Então, muitos desses camponeses que ficaram miseráveis, eles migraram para a América. Assim como aqueles que eram burgueses, puritanos, que eram perseguidos por causa da sua religião. O puritanismo é uma religião, é como ficou conhecido o calvinismo na Inglaterra, e esses ingleses calvinistas que estavam sendo perseguidos lá, decidiram ir para a América. É importante nós trazermos um pouco do calvinismo, que o calvinismo é aquela doutrina da predestinação. Então, a pessoa ela já nasce com o seu destino já manifesto. O calvinismo também ele é ele traz uma valorização muito forte da questão ali do trabalho, que você precisa trabalhar, que você precisa conquistar, enfim. Então, essa parte religiosa, ela contará muito na parte política, na parte econômica dos Estados Unidos. Ela dará bases ideológicas para muitas políticas dos Estados Unidos. Então, é importante nós destacarmos que a religião aí predominante, dessas pessoas que chegaram é uma religião protestante de natureza calvinista, que você estudou no 7º ano. Eu tenho certeza que você se lembra, com certeza. Talvez você não lembre nem o que você comeu ontem, porque todas as vezes que o professor de história chega na sala e diz, olha, talvez você se lembre do que nós estudamos ano passado, e
100% das vezes que eu fiz isso na sala de aula, os alunos não lembravam. É péssima memória, mas enfim. Talvez você se lembre das reformas protestantes, ou talvez você mesmo é uma pessoa, é um aluno que conhece um pouco aí de doutrinas protestantes por, né, também professar esse tipo de fé. Mas aí está, né, a origem dos imigrantes. Qual? Miseráveis, muitos miseráveis, que ficaram sem terras, ficaram sem como trabalhar por causa da lei dos cercamentos, famílias burguesas, protestantes, calvinistas, chamadas aí de puritanas, que migraram para fugir da perseguição religiosa por parte, né, dos anglicanos ali, e, enfim, outras pessoas como irlandeses, escoceses, alemães e franceses migraram também para a América nesse contexto. Vamos para os próximos capítulos aí da história da América inglesa. As colônias, nós podemos aí fazer uma distinção entre norte, centro e sul. Então, ao norte você vê lá de rosa, 3 ou 4 colônias ali. Ao centro você vê aí de laranja, né, Nova York, Pensilvânia, Nova Jersey. E ao sul nós temos aí a Virgínia, a Carolina do Norte, a Carolina do Sul e a Geórgia. Além de estarem aí ao sul, nós temos aí várias características destas que vão distinguir estas colônias. E a característica econômica e climática, ela vai contar muito. Por quê? Ao norte e ao centro, nós temos ali um clima mais ameno. Nós temos que foram famílias ali puritanas que colonizaram esta área e elas viviam de uma agricultura familiar, faziam uma comercialização ali do que era, né, o excedente e tudo. Não havia uma preocupação com a exportação, com o comércio aí, de forma aí mais exportador e de larga escala. Não havia essa preocupação nas colônias do norte e nas colônias do centro. O contrário das colônias do sul. E as colônias do sul, nós vamos ter uma questão aí de um clima tropical. Vamos fazer, nós sabemos aí, vou fazer às vezes de um professor de geografia aqui, mas resguardados aí o risco de alguma imprecisão, mas vocês sabem que nós temos o globo aí, nós temos a Terra e nós temos as regiões tropicais, nós temos o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer, né? Então são duas regiões aí muito parecidas. E o que nós temos? Nas regiões tropicais, na região tropical, nós temos um clima mais quente, um clima bastante favorável ao plantio de cana-de-açúcar, tabaco, algodão. O Brasil ele está localizado, por exemplo, numa região do Trópico de Capricórnio, né, próximo ao Trópico de Capricórnio, entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Então há uma região tropical e pense bem, nós tínhamos aí uma economia fortemente ligada à cana-de-açúcar no Brasil, né, colonial ou na América Portuguesa. Na região, nas províncias, nas colônias do sul da América Inglesa aí, nós vamos ter mais ou menos esse clima, né? Esse clima mais quente e que favorecia o cultivo de cana-de-açúcar, tabaco e algodão. Preste atenção
que eu acho que você deve lembrar, eu creio que você lembra. Se você não se lembra, eu vou deixar um card aqui da aula de Revolução Inglesa, que eu falei que nas colônias inglesas havia uma grande produção de algodão, e isso favorecia a Revolução Industrial, na verdade, a aula de Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, nós vamos ter uma forte contribuição disso aí, entendeu? Então, havia ali uma forte produção, uma grande produção de algodão, e isso favoreceu também o surgimento aí, a Revolução Industrial. Aí vê como os acontecimentos vão se entrelaçando aí, e às vezes a gente faz apenas um recorte para ficar mais compreensível, né? Mas enfim. Então, a economia dessas colônias do Sul, ela será uma economia de exportação, né? Uma produção em larga escala de monocultura para a exportação. E por causa dessa exportação, isso explica muita coisa da história dos Estados Unidos, por causa dessa exportação, nós vamos ter que existirá um comércio entre as colônias, a coroa e também o continente africano. Então, o que nós vamos ter aí? A Inglaterra vai vender os seus produtos para as colônias e também para a África. As colônias vão vender os seus produtos para a Inglaterra e também para a África. E a África vai vender os seus produtos, entre muitas aspas, para esses dois. E basicamente aqui nós temos aqui a matéria-prima, né? As colônias elas vão oferecer aí algodão, tabaco, cana-de-açúcar em troca de produtos já fabricados, como bebidas, armas e escravizados, negros escravizados. Então, as colônias do Sul, elas são colônias escravistas, né? Então, a escravidão ocorria de forma muito forte nesta região e era uma mão de obra bastante explorada naquele contexto, né? E os Estados Unidos, eles junto com o Brasil, ele é um dos países que mais demoraram a abolir a escravidão. Então, o Brasil, ele não... O Brasil ainda se superou, porque só quase já no século XX que ele aboliu a escravidão. Mas os Estados Unidos, nós temos aí esta questão, e conta muito isso aqui já no começo dessa história colonial. Então, esse comércio entre a África, a Inglaterra e as colônias é um comércio que se chama comércio triangular. Eu não coloquei o esqueminha aí, mas deu para você entender bastante, ok? Vamos para os acontecimentos aí que marcaram aí o que fizeram revoltar aí o pessoal das colônias, né? O que impulsionou a Revolução Americana e a independência dos Estados Unidos. Primeiro, no século XVIII, a Inglaterra envolveu-se, não só na Guerra dos Sete Anos, mas principalmente nela, mas ela envolveu-se em todo tipo de confusão desse mundo, para buscar aí algum benefício. E, de fato, ela conseguiu benefícios. Ela conseguiu que a colonização propriamente dita aí da América se consolidasse, que ela afastasse o risco aí dos franceses, dos alemães conseguirem roubar, entre aspas, né, as terras que pertenciam também, entre aspas, a ela. Então, mas principalmente nós vamos ter um conflito aí europeu que se chamará a Guerra dos Sete Anos. E esse conflito vai ter batalhas nas próprias colônias, né? É treta da Inglaterra contra a
França mais uma vez, né? A Guerra dos 100 Anos a França venceu, mas a Guerra dos 7 Anos será vencida pela Inglaterra. E nesse contexto, preste atenção nessa gravura que está no slide. Nesse contexto, a coroa ela começou, né, a incentivar os colonos a realmente lutarem e a unirem as suas forças para afastar o risco aí, dos franceses dominarem, né? E aí está aqui, ó, join or die, ou seja, unam-se ou morra. Essa é uma gravura do Benjamin Franklin. Então, mostra uma cobra aí, cada uma com o nome com uma inicial aí, né, com as iniciais das colônias, e isso vai ser uma questão aí. As colônias elas vão se unir para derrotar a França. E o que acontece? Na guerra você gasta muito, né? E, por exemplo, a própria França, que estava envolvida na Guerra dos 7 Anos, nós já vimos que, na aula da semana 4, que ocorreram situações aí que levaram à Revolução Francesa, né? Foram determinantes para a Revolução Francesa. Então, a Guerra dos 7 Anos ela fez com que a Inglaterra também perdesse bastante recurso, também esgotasse o seu caixa, ficasse pobre e, né, adquirisse um grande débito. E isso forçou que o parlamento inglês começasse a aumentar os impostos e a fortalecer as suas práticas mercantilistas e aumentar o controle sobre as colônias. E aqui nós temos um sentimento de, né, a lua me traiu, a coroa me traiu, né? Os ingleses, os colonos, eles se sentirão traídos. Por quê? Porque eu defendi os direitos, eu defendi os interesses do rei, né? Eu defendi os interesses da coroa, da matriz lá, né, da capital dos ingleses, e agora eu estou pagando a conta da guerra. Então, começou-se a ter aí problemas, né? Por quê? Porque a partir desse momento, a Inglaterra vai começar a criar leis, a criar impostos que incidirão diretamente sobre a vida dos colonos. E aí é isso que nós vamos observar que vai causar uma grande revolta. Vamos para as leis aí, os impostos. A primeira lei aí foi a lei do selo, que ela foi imposta aí em 1764, e basicamente era uma lei que obrigava a todas as correspondências e jornais que vinham, né, que saíam da Inglaterra e iam para as colônias, fossem seladas com o selo do rei. Então, a pessoa que precisava receber uma carta precisava pagar esse selo, que era um imposto, né, que tornou-se aí basicamente um imposto. A segunda lei, né, que trouxe mais um imposto aí, proibia a importação de rum vindo de outros países, ou seja, obrigou aí a uma exclusividade com o comércio aí, entre os ingleses, esse país, e taxava carregamentos de açúcar dos colonos. Então, mais imposto em cima do colono aí. Isso afetou diretamente aquilo que nós falávamos sobre o comércio triangular. Isso acabou fazendo que esse comércio triangular acabasse ruim. E em 1773 nós vamos ter a lei do chá, que é a gota d'água aí para acabar com a paciência dos colonos.
né, permitia somente à Companhia das Índias Orientais vender chá, né, uma bebida tradicional inglesa. Quem nunca ouviu falar do chá da 5? Né? Então, é isso aí. Em resposta a essa última lei, os colonos se vestiram de índios. Essa é uma cena que imaginar é engraçado, porque eu fico imaginando uma pessoa de origem inglesa, de origem, uma pessoa branca, pessoa europeia, se vestir de índio. Eu não entendo por quê. Será que eles queriam se disfarçarem, né? Achar que não seriam reconhecidos? Eu não entendo por que eles precisaram se vestir de índio, né? Se vestiram de índios e jogaram ao mar um carregamento de chá. Isso aconteceu na cidade de Boston, e isso ficou conhecido como Festa do Chá de Boston. Esse tipo de protesto, ele aconteceu, ele se espalhou, né? Ao saber da notícia dessa notícia, espalharam-se, né? E ocorreram também em outros portos, né? O saqueamento, né? E a festa do chá se estendeu a outros locais. É bastante importante, é bastante engraçado nós olharmos essa história nesse sentido. E porque no mínimo assim, uma cena muito, muito maluca, né? De repente um bando de europeu vestido de índio vai para um barco lançar as cargas de chá ao mar. Mas, enfim, estas leis, elas causaram muita revolta e essa lei aí já do chá já foi, né, a gota d'água, né, para aumentar a revolta dessas pessoas. Né? Algumas dessas leis, inclusive, foram revogadas por causa da revolta que elas causaram. Né? Então, qual que foi a reação do governo inglês à festa do chá de Boston? Aí nós vamos para esses acontecimentos. Primeiro, o governo inglês ele reagiu aprovando leis aí que foram conhecidas como leis intoleráveis. E o que eram essas leis? Quais que eram essas leis? Primeiro, fechamento do porto de Boston, que era o porto mais importante da colônia aí de Massachusetts, da colônia, né, das 13 colônias. Pagamento de indenização por parte dos responsáveis, né, no caso da colônia de Massachusetts. Ocupação do exército em toda a colônia. E olha que folga, né? Os colonos, eles também eram obrigados a abrigar e alimentar as tropas inglesas que dominaram a região. Ou seja, além de você já ser vigiado, você é obrigado a abrigar a pessoa e a dar comida para ela que está te vigiando. Então, né? E reuniões privadas foram proibidas. É importante nós termos colocando um adendo aqui que eu não coloquei nos slides, é importante nós termos fazermos uma ligação das ideias que os colonos tinham nesse sentido para se livrar dessa situação. Ela está completamente ligada às ideias do iluminismo. Okay? Então, já aí no século XVIII, nós temos aí um século XVIII de contestação ao mercantilismo, de contestação. Na Inglaterra não existia um poder absoluto, mas nós tínhamos aí um autoritarismo por parte da coroa e do próprio parlamento em cima das colônias, nesse sentido aí. Então, algumas das reuniões que aconteciam nessas colônias eram de cunho bastante iluministas, queriam a independência, queriam forjar, né, queriam aí a liberdade
de comércio, de expressão, e enfim. Essas coisas foram sendo, essas reuniões foram proibidas. E isso, essa reação do governo inglês fez com que as colônias aí se unissem. Então, aí, representantes de 12 das 13 colônias, porque não foram representantes da Geórgia, né, nisso que nós vamos falar, vão se reunir no primeiro congresso da Filadélfia. Esse primeiro congresso, os representantes, os delegados aí, redigiram uma carta ao rei para, né, declarando, não, nós somos leais, nós somos firmes, né, e somos leais à coroa, ao parlamento inglês e tal, beleza. Só que essas leis que vocês promulgaram aí são intoleráveis, né? Nós vamos protestar contra isso. Isso não é justo conosco. O que aconteceu? O rei aumentou a presença do exército nas colônias, o que fez com que os colonos aí ficassem mais putos da vida aí, né? Desculpe o palavreado. Ficassem mais pé da vida, e o que fez com que o que fomentou aí um segundo congresso, né, da Filadélfia, um segundo congresso aí que foi responsável pela declaração da independência dos Estados Unidos. Então, a partir do dia 10 de maio de 1775, iniciou esse segundo congresso da Filadélfia, e ali eles chegaram à conclusão que a melhor forma de se livrarem desses problemas, dessas leis intoleráveis, era de as 13 colônias declararem a sua independência. E por isso elas criaram um documento, elas escreveram um documento que ficou pronto no dia 4 de junho de 1776. Nós estamos aí resumindo bastante, mas não quer dizer que não houve confronto armado. Existiu conflitos, né, confrontos armados entre as tropas britânicas e os colonos, até chegar aí a independência dos Estados Unidos. Então, no dia 4 de julho de 1776, esse documento foi publicado, né, a Declaração de Independência dos Estados Unidos. É interessante nós olharmos, eu não vou trazer, porque o vídeo já está grande. Se você puder, pesquise na internet o texto dessa Declaração de Independência e veja que como existem contradições, né, e existiram aí algumas continuidades, né? Os escravos continuaram sendo escravos, enfim, isso aí é uma coisa muito similar com a independência do Brasil quando nós vamos falar. Mas, basicamente, o que vocês precisam compreender de independência dos Estados Unidos para essa semana é isso. Vamos para as atividades. Aqui estão. Complete o quadro com as leis impostas aí. Das 4 eu coloquei apenas 3, né? Mas você pode pesquisar a 4ª que está faltando. Mas, enfim. A número 2, eu coloquei as mais importantes, né? A número 2, explique por que a Inglaterra passou a cobrar impostos dos colonos. A número 3, explique o que foi o primeiro Congresso da Filadélfia. A número 4, explique o que foram as 13 colônias. Eu tenho toque com a pergunta ser meio fora de ordem. Essa aqui deveria ser a primeira pergunta, mas enfim, né? Vamos lá. A número 5, estabeleça uma relação entre a Revolução Industrial e a independência dos Estados Unidos. Eu dei algumas dicas, né? Mas é importante que você corra atrás também. E, por fim, a número 6, você vai marcar um VOF, que é a forma mais sublime de se aprender uma matéria com um VOF. Mas, enfim. Boa semana, bons estudos e até a próxima semana, até a semana 6
quando nós vamos falar sobre as independências da América Latina. Fique com Deus e boa semana.